Olá, queridos. Paz a todos. Deus abençoe nesse dia. Um bom trabalho a cada um de vocês. Um bom momento, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus te abençoe. O dia todo seja repleto da graça de Deus. Eu agradeço a vocês que já se inscreveram. Também convido pessoas a se inscreverem no canal Palavra que Salva. São mensagens gravadas, para a edificação das nossas vidas, e proclamar o reino de Deus entre nós. Também você pode, quando estiver assistindo essas mensagens, você pode dar um like, dar um gostei ou não gostei, não tem problema, fique à vontade. E fazendo assim você torna relevante o vídeo para o YouTube e consequentemente vai alcançar mais pessoas podem ter oportunidade de estar ouvindo essa mensagem, Quem sabe ao ouvir, Deus faça transformação, mudança, libertação, porque a palavra tem poder. Então eu quero compartilhar com vocês o livro de Amós, capítulo 3, verso 3, diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo, Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Tá, então eu vou tomar essa, esse versículo e encaixar na questão da relação conjugal, e aí eu vou iniciar exatamente nessa questão da vida da infância. Então, o casamento, a relação, ela vai começar na infância, Então, vamos lá. A criança, ou o menino, ou a menina, ela tem como o espelho, nas suas experiências, no seu desenvolvimento mental, psicológico, físico, tal, toda essa construção que ela vai fazendo desde a infância até a adolescência e chegando na fase adulta, ela tem como referência os pais, O pai e a mãe são os seus heróis, Então, assim, quando essas experiências são vividas durante todo esse tempo, essas duas fases até chegar na fase adulta, elas vivenciam experiências boas, que eu vou chamar de experiências positivas, e experiências negativas. Então, que isso quer dizer? É que nós agora, por exemplo, na nossa idade, já bem adulto, às vezes a gente para lembrar, Às vezes a gente lembra, Saudades de nossos pais. Naquele tempo acontecia assim, e aí eu brincava e tal. Sabe, meu pai era bem próximo de mim, minha mãe também, era uma alegria muito grande e tal. Essas são as lembranças boas. As lembranças negativas são aquelas lembranças que às vezes a gente não quer nem lembrar, tem medo de contar para outras pessoas, fica receoso em comentar algo sobre isso, porque às vezes são experiências tão dolorosas que causam certas sequelas na nossa vida, certos traumas. E esses traumas, eles estão relacionados ou com a figura do pai ou com a figura da mãe. Por quê? Porque eles são as nossas primeiras experiências afetivas, Então, às vezes um castigo, às vezes uma surra, às vezes uma saída de um deles, Às vezes uma vida conflituosa, uma vida briguenta entre os pais, os filhos ali assistem, isso vai influenciar na vida deles depois. Às vezes uma separação, um adultério, ou outros tipos de situações que acontecem no cotidiano da família, Então, essas situações negativas, elas são guardadas, arquivadas numa região chamada hipocampo do nosso cérebro, aonde são armazenadas essas memórias, tanto as memórias de lembranças positivas quanto as memórias de lembranças negativas. E aí, dependendo do tipo de situação traumática que tenha acontecido, essas lembranças vão ficando cada vez mais guardadinhas lá no final
para que até mesmo eu não tenha acesso, porque é um conteúdo de muito sofrimento. E aí a gente vê o segundo passo. O segundo passo é que tudo isso que ele viveu na fase da infância, ele ou ela viveram na fase da infância, na fase da adolescência, chega até a fase adulta. Então, não é porque a pessoa é adulta que aquelas lembranças já saíram, já passaram. Não. As que são positivas e que foram relevantes para esse indivíduo, ele traz consigo. As que foram relevantes, mas foram negativas, também são trazidas. E aí vem a questão do casamento, porque na fase adulta, a ideia é se escolher, né? É muito baseado nessa convivência com o pai e nessa convivência com a mãe. Qual é a tendência? A tendência é que a filha ela busque um marido, né? E aí o referencial dela para esse marido é exatamente a figura do pai. E o menino, né, busque uma esposa e o referencial dessa esposa é exatamente a figura de uma mãe, né? Então, são características de que os dois vão buscar seus parceiros, né, seus pares, para formar uma outra família, né? Então, o que acontece aí? O que acontece é que muitas das escolhas que nós vamos fazer, elas são, quando é relacionada à escolha de um parceiro, ela é muito relacionada com os aspectos negativos da nossa situação vivenciada na infância e na adolescência, né? Claro, tem algumas coisas positivas, mas é muito das coisas negativas. Por que então que nós somos tendenciosos a buscar um parceiro baseado nessas tendências negativas? Por quê? Porque a ideia inconsciente é que eu venha reviver aquela cena primária, que a cena primária é a cena com os pais, reviver e tentar consertar nessa cena atual, na cena secundária, que é o meu casamento. E aí surge algumas situações, né? Assim, tipo frases entre marido e mulher, onde a mulher diz assim: Olha, eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe, eu sou sua esposa. Não me compare a ela, ou não queira que eu faça as coisas igual como faz tua mãe, porque a tua mãe é tua mãe, eu sou eu. E aí se ouve do, do marido também dizendo assim: Olha, eu não sou o seu pai está lá na casa dele. Eu não queira que eu venha reagir igual ao seu pai, porque eu sou o seu marido, eu não sou o seu pai. E aí começam as situações a gerarem conflito. Quando isso não é de alguma forma visto, buscado algum tipo de socorro, a tendência é isso se expandir e virar conflitos na relação conjugal, ao ponto de causar algumas situações difíceis de controle dos pares, né? Então, essas escolhas vão muito baseadas nesses traumas. E aí, às vezes, acontece também outras situações. A mulher não se entrega para o seu marido, por quê? Porque teve algum trauma na situação da infância, na figura masculina. Pode ser uma questão de abuso, pode ser uma questão de aliciamento e tal. E aí não consegue, por quê? Porque tem uma barreira a ser é, eliminada, né? Isso também vale para o homem. Então, essa situação ela vai se agravando, né, conforme a relação vai ficando mais, né, vai engrossando mais nesse sentido mais conflituoso. Então, a ideia é sempre tentar repetir aquela cena primária para mim recuperar aquela situação traumática e aquilo me trazer de volta, né, aquela cena para me consertar. Ou seja, eu quero consertar uma cena
com o meu cônjuge que era para me ter consertado com meus pais, e aí não cabe. Né? Então, o que você tem que fazer numa situação dessa? Vamos lá. Uma outra coisa interessante é quando a gente começa a idealizar as coisas que idealizar coisas que o outro não tem. E aí parece que aquela primeira vista, né, foi, olha, meu príncipe, né? Adolescente tem muito isso, né? O príncipe que vem num cavalo, montado num cavalo, cavalgando, vem me buscar, aquele homem bonito, com os olhos verdes, sabe, tal, idealiza, né? E o menino a mesma forma, né? Aquela princesa linda e tal, e vamos casar e ser felizes para sempre, né? Só que quando a gente não começa a idealizar as coisas é, que o outro não tem, parece que o encanto ele encerra e aquele príncipe na realidade é um sapo, né? Não era um príncipe, era um sapo, no bom sentido da palavra, não desconsiderando a figura nem do homem nem da mulher. É só uma forma de mostrar como se dá essa relação, tá? Sem ofensas, tá? Então, o ruim é quando a gente eu começo a idealizar uma coisa na esposa ou na minha pretendente que ela não tem. E aí ela volta àquela questão de não, eu não sou a sua mãe está na sua casa. Eu não sou a sua mãe, eu sou a sua esposa, e você tem que entender isso. Você idealizou uma mãe, não idealizou uma esposa. Olha, você idealizou um pai, não idealizou um marido. Então, as coisas começam, né? O encanto é quebrado, né? Depois de alguns anos de convivência, o encanto é quebrado. E aquele príncipe ou aquela princesa, na realidade, era um sapo, mas eu ouvi como um príncipe ou como uma princesa. Então eu não atentei para essas coisas, eu não percebi. Por quê? Porque as minhas escolhas foram baseadas nas minhas experiências negativas. E essas experiências negativas, elas te enganam, elas não te deixam perceber isso. Porque você sempre vai atrás daquela figura da cena primária, que são os pais. E a relação não é isso. A relação é o homem, a sua esposa, assumindo os papéis nessa relação. Então, quando eu vou para o meu casamento, né, para a minha relação, eu coloco a minha mochila, levo tudo que eu tive de experiência lá para o meu casamento, e aí eu coloco, não, porque lá em casa era desse jeito, não, porque lá em casa a mamãe fazia assim, não, porque lá em casa o papai me ensinou desse jeito, não, porque a mamãe sempre me ensinou dessa forma. Não adianta. Essa situação não cabe no teu relacionamento. Então tem que abrir a mochila, tirar algumas coisas, porque casamento também é renúncia, jogar isso fora e criar um novo modelo de experiência que agora não está mais centrado naquela figura. Ou seja, entendendo que todo relacionamento interpessoal, o diálogo é fundamental, né? E ainda mais em se tratando de cônjuge, é indispensável, né? Precisamos desenvolver canais claros e objetivos de comunicação para trazer a cura, né? Ah, eu vou estar chateado, não sei o quê, eu vou ligar para minha mãe. Eu vou ligar para minha mãe. Não. Senta e conversa. Faça uma DR, discuta a relação. Assim, a relação, os momentos, os encontros podem ajudar. Porque quando você, por exemplo, na comunicação, quando você começa a entender como o outro funciona e que ele faz aquilo, mesmo que seja uma situação errada ao teu ponto de vista, né? E seja errada, mas o porquê que ele faz aquilo, e ele faz aquilo porque
ele não consegue fazer de uma outra forma, ele não aprendeu de outra forma, ele aprendeu daquele jeito que ele faz. Então, quando um começa a entender que aquele outro faz, mesmo sendo errado, mas ele faz para tentar acertar. E aí a ideia é que quando um começa a perceber o outro, a primeira atitude é: eu vou ajudar você, porque eu entendo que você é assim, mas eu entendo que você é assim agora, sabendo que esse teu assim, esse teu fazer assim, não é porque você quer errar, é porque você quer acertar. E aí foi a única herança que te deram, foi esse jeito. Então, eu vou começar a te ajudar. E da mesma forma, um entende o outro, né? Nessa situação, e aí começa a se ajudar e construir um novo modelo, porque só assim o príncipe permanece príncipe e não sapo. A princesa permanece princesa e não sapo. Então, essa situação, né, vai me ajudar a resgatar isso. E aí, qual é o meio disso tudo? Qual é a liga que faz essas duas pessoas atuarem? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Uma dobra é o homem, a mulher, o marido e a esposa, e no meio, a presença do Senhor. Deus, ele pode trazer um novo modelo, uma nova visão, né? Um novo jeito de ser que não necessariamente, né, traga aquela cena primária de volta, né? Aquelas situações são passados e devem ser deixadas lá, trabalhadas se for preciso para a cura, mas que devem ser deixadas lá. Por isso que Paulo diz: eu abandonei as coisas de menino e agora eu vou assumir a relação de um outro jeito, de uma outra forma. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.